Chegando para a 10ª aula sobre eletromagnetismo, o tema da aula de hoje é conhecer um pouquinho de uma espira circular e calcular o campo magnético no interior dela, no centro dela, ok? Bom, para isso, eu estou trazendo esse desenho para você. Imagina a seguinte situação: a gente tem uma bateria, pode ser uma pilha, e a ideia é que eu construa uma espira circular. Ou seja, eu pego um pedacinho de, por exemplo, fio de cobre, tá? E eu ligo esse fio de cobre da seguinte maneira, saindo de um dos polos da bateria, fazendo uma circunferência de raio R, tá? Voltando para o outro polo. Quando eu tocar essa ponta aqui, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai circular nesta espira circular, ok? Com uma única volta nesse momento. Depois mais para frente, a gente vai estar olhando com N voltas, com mais 2, 3, 4, 10, 2.000 voltas. O que acontece? Nesse primeiro momento a coisa é um pouco mais simples, ok? Então vamos imaginar nessa situação que a corrente elétrica I, tá, ela esteja saindo nesse sentido aqui, ó. Ela esteja subindo. Ou seja, os elétrons vão fazer isso daqui. E vão circular e vão voltar. Certo? Bom, vamos ver o que acontece. Lembra a regra da mão direita? Se você não lembra, é bom você voltar na aula 7, na aula 8, porque a gente está trabalhando já um pouquinho mais avançado, certo? Então, se eu apontar o meu dedão aqui para cima, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que o campo magnético ele vai estar o quê? Entrando desse lado e saindo desse lado. E se eu for em cada ponto aqui, ó, meu dedão apontar para cá, porque a corrente elétrica está para cá, o que vai acontecer? Campo magnético vai estar entrando desse lado e vai estar saindo desse lado. Isso para qualquer ponto, se você aplicar a regra da mão direita. Dedão para cima, vai estar a ponta do seu dedo vai estar entrando aqui, girando lá atrás e saindo por esse lado. Aqui, mesma coisa. Faça isso e você vai perceber facilmente que o campo magnético está se comportando dessa maneira. Está sempre entrando na parte de dentro e na parte de fora, externa da espira, o campo magnético está saindo. Então eu vou completar tudo aqui para deixar bem bonitinho, certo? E aqui, mesma coisa. No final, a regra da mão direita vai estar aqui. Qual que é o nosso objetivo? Essa espira circular, ela tem um raio R, certo? Eu vou mudar a cor da minha caneta aqui, tá? Ela tem um centro aqui, deixa eu marcar aqui, então daqui até aqui tem um raio, certo? Tem um ponto aqui, e esse raio eu vou chamar de R. Eu quero determinar qual é a intensidade do campo magnético exatamente no centro da espira. Esse é o objetivo da aula, ok? Bom, qual é a equação que nós vamos utilizar para isso, certo? Vamos ter, basicamente, é bem parecido com a equação que a gente usa para calcular o campo magnético num fio condutor que é retilíneo, com uma modificação. Como agora tem uma espira que ela é circular, aquele π lá na parte de baixo, do denominador da fração, vai desaparecer. Então, para a gente agora vai ficar assim, ó, o mesmo μ0, que multiplica a mesma corrente elétrica, que nós já vínhamos vendo, ok? Tudo isso dividido não mais por 2π, apenas por 2, ok? E eu quero sempre determinar aqui, ó, no centro da minha espira. Então é vezes o raio. Só lembrando que o raio tem que ser dado em metro. Então, ó, eu vou deixar isso aqui bem bonitinho, cheio de frufruzinho aqui, ó. E vamos utilizar. Deixa eu fazer um exemplo bem simples para a gente poder calcular. Vamos imaginar, por acaso, que a corrente elétrica que esteja circulando nesse exemplo, ela tem intensidade de 2 amperes, ok? E que o raio dessa espira seja de 20 centímetros, tá? Então já estou trazendo um pequeno problema para a gente aqui. Eu quero determinar qual que é o campo magnético no centro dela, tá? Primeira coisa, que o raio não pode ser dado em centímetro, tem que ser dado em metro, portanto 20 centímetros vai dar 0,2 metro, e isso nada mais é do que 2 vezes 10 a menos 1 metro, ok? Lembrando que μ0 é uma constante e vale 4π vezes 10 a menos 7. Aí você já deve estar pensando, né? Tesla vezes metro dividido por ampere, essa aqui é a unidade. Você já deve estar pensando, eu lembrando das aulas anteriores, eu lembro que eu cortava π com π, agora eu não vou conseguir cortar mais, anular os π's, né? Não. A gente vai tomar um caminho mais fácil.
Já que ao invés de substituir por 3,14, mas aí se você está pensando em vestibular e Enem, ele vai te falar se você vai substituir π por qual valor. Se ele não falar nada, provavelmente o π vai aparecer na resposta, que é da forma como eu vou fazer agora, tá? Então, com esses valores, para a corrente elétrica e para o raio, vamos tentar determinar o que acontece aqui no interior, bem no centro da espira, ok? O campo magnético no interior vai ser calculado assim, então, ó, o campo magnético, μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7, a corrente elétrica vale 2 amperes, tudo isso dividido por 2, certo, da equação aqui, vezes o raio a gente acabou de calcular aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 1. 2 vezes 10 a menos 1. Então tem várias formas de simplificar essa nossa conta. Eu posso cortar um 2 com um 2, para depois fazer essa divisão. Eu posso pensar aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, eu vou cortar com esse 4 aqui de cima. Qual que é o resultado dessa conta? Tenho um valor 2, tenho o π e tenho as notações científicas. Uma é 10 a menos 7 e a outra é 10 a menos 1. Então, como que a gente resolve divisão de notação? Só lembrando, subtrai a de cima da de baixo. Então, ficaria menos 7 menos 1. Ok? Então, ficaria mais 7, menos com menos vira mais, menos 7 mais 1, portanto, menos 6. 2π vezes 10 a menos 6, Tesla, ó, que continha curtinha que a gente fez. Essa é a forma como a gente calcula o campo magnético no interior de uma espira. Aula rápida, aula simples, certo? Para quem já tem um conceito que é muito importante da regra da mão direita, ou seja, de como a gente pode definir o sentido do campo magnético, que é perpendicular ao fio em cada ponto dele, e aí a gente precisa definir a direção, o sentido, perdão, então a direção é perpendicular e o sentido pode ser horário ou anti-horário, então a gente usa a regra da mão direita para isso, tá? Perdeu isso? É muito importante. Volte nas aulas anteriores e retome os conceitos básicos, ok? Aqui eu estou partindo do princípio que você já tem os conceitos básicos sobre isso, ok? Legal? Bom, só para finalizar, não menos importante, você provavelmente deve estar assistindo essa aula na página do YouTube mesmo, mas eu gostaria que você soubesse ou que lembrasse, tá? Que temos também uma plataforma onde todas as nossas aulas estão organizadas. Essa aqui, ó, cienteatvbr.futurecom.com.br. Tem um menuzinho bonitinho com tudo aqui para você. Se você gostou, quer ajudar, clica aqui em patrocine essa ideia. Tá querendo saber quando tá chegando, vai ser publicada ou já foi divulgada uma nova aula sobre qual tema? Quer uma notícia sobre ciência, educação, tecnologia? Temos uma página no Facebook, curte lá, facebook.com/cienteatv, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos falar como que se calcula o campo magnético, não gerado mais por apenas uma única volta numa espira, mas por várias voltas, legal? Também é simples, você vai ver como é tranquilinho. Então eu te vejo lá, fui!